Pessoal, como vocês já sabem, no dia 28 de outubro rolou uma operação no Complexo do Alemão e da Penha que, segundo os dados da contabilidade, já deixaram mais de 120 pessoas mortas. E por sugestão do chat e também por iniciativa minha, a gente vai assistir agora um corte do Rodrigo Pimentel, o homem que deu aí inspiração para a criação do personagem Capitão Nascimento, né, do filme Tropa de Elite, em que ele faz uma análise sobre essa operação. Então, vamos lá? Vamos assistir? Vamos lá? Até voltar aqui para ter a musiquinha de início, né? Simbora! Vilela, há alguns anos eu te contei a história de um colega meu da polícia que prendeu os assassinos do dono do restaurante Rei do Bacalhau, né? Isso, isso. Policial, hoje um herói, cara, um amigo do peito aí, um camarada, ele morreu nessa operação hoje, o Marcos Vinícius, né? Ele já era Poxa, avô, há 2 meses ele teve uma netinha. caramba, velho. O Rio de Janeiro deve muito a ele, viu, cara? Ele prendeu muito bandido no Rio de Janeiro, esclareceu esse homicídio que foi o assassinato do dono do restaurante Rei do Bacalhau. E estava hoje, então, assim, é um dia para mim de tristeza. Logicamente, colegas do BOP também foram mortos também, dois policiais do BOP que eu não conhecia, mas são camaradas também, mais um policial civil tinha 40 dias na Polícia Civil. Então não tem vitória, não, tá? É uma tragédia e isso é um dia triste para todos nós. Além da tragédia, né, que acomete os policiais e tal, que são os agentes que fazem parte desse processo, a tragédia que também pega as famílias, né? Porque, enfim, essa operação no Rio, ela é esse retrato de uma guerra permanente entre a polícia e as organizações e que no final das contas não resolve nenhum problema, né? Que no final das contas não resolve nenhuma questão sobre isso. Na verdade, você está colocando a galera ali, o poder do Estado, né, e essas outras organizações para se matarem e o processo, o negócio vai continuar igual, né? Sobre esse tema, eu acho que valeria muito a pena vocês assistirem a um vídeo do Jones, em que ele faz um debate com o Chavoso sobre o policial ser ou não ser um trabalhador. É um vídeo muito legal, um vídeo muito importante e muito fundamental para entender essa organização, né? Para a gente escapar dessa linha de raciocínio muitas vezes moralista que, enfim, pega muitas referências, que faz muito parte aí do debate público de maneira generalizada, tá bom? Vale muito a pena. Eu não sei exatamente o nome do vídeo, mas eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês procurarem, beleza? Hum. Explica pra gente, a gente tá em São Paulo, tá tendo notícias, assim, dessa confusão toda. É muito difícil pra quem tá em São Paulo, né, Marcílio? Sim. Entender como funciona esse embate, essa subida ao morro, esse combate ao tráfico. Como que... O Marcílio Vilela, o Complexo do Alemão é aquele complexo de favelas que reúne 14 favelas, mais ou menos de 190 mil a 200 mil habitantes, é maior que boa Tá, parte das gente. cidades do Brasil, né? É uma cidade, né? Vamos bem falar. É o bunker do Comando Vermelho, que é a principal facção do Rio de Janeiro, a mais poderosa, a mais bem armada, a mais violenta. Anteontem, Vilela e Marcílio, o Comando Vermelho invadiu uma favela do Terceiro Comando, na Pavuna, o Morro da Quitanda. O Comando Vermelho fez uma senhora de 60 anos refém. Depois essa senhora foi assassinada, né? E também um morador da favela de 30 anos, que não tinha nenhuma relação com o tráfico, também foi assassinado. E essa operação hoje da polícia era para evitar que o Comando Vermelho continue fazendo essas maldades, né? Invadindo favelas, matando inocentes, né? E também, logicamente, para prender lideranças, o DOCA, que é a principal liderança do Comando Vermelho. E não foi preso. Vilela, a primeira questão que eu preciso deixar claro para você é que eu estou lendo aqui os comentários de sociólogos, antropólogos e jornalistas, pessoas que nunca colocaram um pé numa favela. Pois é. Então, assim, faltou inteligência na operação policial. É... Vilela, eu já te expliquei uma vez, cara. Poxa, Quando você tem o dado de inteligência, você sabe onde o bandido está escondido, onde está o paiol das armas, onde tem as rotas de fuga, né? Onde tem lá o bunker da liderança, do DOCA. Você tem que realizar uma ação para prender esses bandidos, né? E isso quando não é tem. feito. Isso não, o Pimentel, isso não é feito de uma noite para outra. Isso tem estudo, tem toda uma preparação, né?
Vilela, segundo o relato aqui dos delegados da Polícia Civil, foram 10 meses de preparação. O Caramba. que eu sei aqui, apurado aqui, é que boa parte dos alvos que foram presos, desses bandidos presos, a polícia tinha inclusive mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedido por juízes competentes, né? E também tinha foto dos bandidos. Então, tinha todo o dado de inteligência, sabe? Não faltou inteligência para nada, pelo amor de Deus. Agora é executar. Tem gente que acredita que é possível você prender 100 Porra. bandidos sem disparar nenhum tiro. É uma abordagem. Não, mas espera aí, né? Espera aí, uma coisa é você usar esses dados de inteligência para localizar essas pessoas e outra coisa é o que acontece na realidade, né? O grande problema dessa questão, né, da Operação do Rio e de outras operações que também atravessam aí a história do Rio de Janeiro e de muitas outras cidades, é sobre a sua eficiência, é sobre a sua eficácia, né? Então eu acho que assim, é um método, né? Vamos pensar aqui muito friamente, muito imediatamente. A operação policial nesses moldes, que mobiliza mais de 2.500 soldados para poder invadir esses espaços e prender as lideranças, tem sido eficiente? Porque, assim, o objetivo não é desarticular o crime organizado? Não é desarticular essa realização dessas atividades? O objetivo não é esse, né? Se o objetivo for prender lideranças importantes, se for prender pessoas pontualmente, as operações são um retrato de enxugamento de gelo. São um retrato de enxugamento de gelo. Porque a gente tem operações que estão acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, na verdade, né? Mas o Rio de Janeiro como um retrato mais denunciante, né? Mais visível sobre isso. Há 30 anos acontece a operação em vários lugares, em várias favelas, em vários complexos. Isso desarticulou o tráfico? Isso desarticulou essas atividades? Isso permitiu com que essas organizações se enfraquecessem? Então essa que é a questão, né? Operações como essas, por mais que você tenha as informações, o preparo, taranana, a história mostra que elas são operações que o problema não vai acabar. Não vai acabar. Sabe quantos fuzis foram apreendidos na operação? De onde eu li ontem, né? Talvez agora tenha sido mais. Foram apreendidos 75 fuzis. 75 fuzis. E a grande questão é, depois que esses fuzis foram apreendidos, eles vão ser retirados de circulação ou eles vão voltar a ser negociados? Porque essa que é a questão. Como que chega um fuzil de uso do exército, das Forças Armadas, no morro? Como que chega? Como que isso chega? Chega pela chuva? Vem pelo cano do esgoto? Como que chega? Então, nem essa apreensão é feita nesse sentido de efetividade. E a gente teve várias chacinas na Vila Cruzeiro, no Jacarezinho, agora que a gente tem uma contabilidade de mais de 120 mortos. Isso vai resolver o problema? É importante realizar essas operações para poder prender as lideranças. Taranana. Beleza, tudo bem. Os relatos que chegam dos próprios moradores, e é isso, são os trabalhadores que ficam na linha de tiro da organização criminosa que quer manter o seu negócio, e que inclusive não existe só na favela, né? E as forças do Estado, que de alguma maneira contribuem para isso através da pobreza generalizada, da falta de investimento do Estado, dessa marginalização constante. Quem sofre no meio disso é o povo trabalhador. É a classe trabalhadora que está ali no meio. Ao mesmo tempo que você não tem esse mesmo tipo de inteligência, que ele está chamando aqui, né? Que eu gosto de pensar que é brutalidade, né? Que é brutalização, quando você tem operações que vão pegar fuzis em áreas nobres. Olha isso aqui. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 117 fuzis incompletos, né? Sem o cano, do tipo M16, na casa de um amigo do policial militar Rony Lessa, no Meier, na zona norte do Rio. Lessa foi segundo a investigação, né, do DH e do Ministério Público, o Lessa foi responsável por atirar na vereadora Marielle Franco. Ou seja, a operação na favela, ela é só a ponta do iceberg. Ela é só a ponta de um processo muito maior. A gente teve recentemente a operação na Faria Lima, que verificou a questão de lavagem de dinheiro, que verificou a questão do uso das fintechs para poder fazer essas movimentações financeiras. Você vê esse mesmo tipo de brutalidade? Você vê esse mesmo tipo de
apreensão dessa maneira acontecendo nesses espaços? Não vê. Não vê. E esse é o lance. A favela, esses territórios onde acontece, é onde o varejo da droga está rolando. É onde esses pontos de venda estão acontecendo de uma maneira mais particular, mais celular, menor. Só que você não tem um ataque contra aqueles que são os responsáveis pelo atacado da droga. Pelo atacado da lavagem de dinheiro. Você teve alguma investigação para poder averiguar o caso do helicóptero de pasta base de cocaína que pousou numa fazenda ligada ao Aécio Neves há muitos anos atrás? 450 quilos de pasta base. 450 quilos, meia tonelada. Você teve uma averiguação para poder identificar a cocaína que foi encontrada no avião da FAB quando pousou na Espanha, uns anos atrás, com 39 quilos de cocaína? Você teve algum tipo de movimentação nesse sentido? Teve algum tipo de... É isso, entendeu? A favela, que é onde a venda é realizada, que é onde essas pessoas são recrutadas para fazer esse processo, é a pontinha do iceberg e é onde esse confronto vai ser realizado. Essas armas que foram apreendidas vão sair de circulação? A gente vai investigar, de fato, quem que faz com que essas armas cheguem a esses espaços? Não vai. E por que não vai? Né? Por que não vai? É o mesmo papo, gente. É a mesma conversa, né? Que eu acho que faz muito parte da retórica da guerra às drogas, que é motivada pelos Estados Unidos. O Trump ameaçando de invadir a Venezuela, a Colômbia, de tocar o puteiro no Caribe, sendo que o maior importador de cocaína do mundo são os Estados Unidos. Você vai realizar uma operação de guerra dessa intervenção nos Estados Unidos? Para poder desarticular a máfia, para poder desarticular esses grupos criminosos de colarinho branco, que fecham um acordo em reuniões de sala fechada com champanhe e lagosta? É isso. E aí a confrontação, a guerra nesses espaços, ela se torna ela acaba virando desse jeito. É uma escala de violência que não tem fim. Entender que operações como essa são enxuga-gelo, porque você não desarticula o núcleo do processo. Você não desarticula a fonte do problema, que é a lavagem de dinheiro, que é a grande quantidade de droga, que é o tráfico de armas. Pô, 75 fuzis foram apreendidos. 75. O que vai acontecer com esses fuzis? Vão voltar para o mercado. Vão voltar para o negócio. Para que mais jovens, para que mais pessoas envolvidas nisso, que tenham, que caem nessa cooptação do crime, possam utilizar. E é isso. E é isso, entendeu? Você resolveu o problema? Não. Mas você deixou 120 pessoas mortas. Entendeu? Então, não tem sentido, né? Na verdade, tem sentido, né? Não é uma guerra contra as drogas. É uma guerra contra esse tipo de articulação. É uma guerra contra as pessoas das comunidades, das favelas. Porque para além dessas operações, a gente tem inúmeros casos, né? De execuções, de grupos de extermínio, de milícia, etc, etc, etc. Né? Que, enfim, é a tônica, é a retórica, é a linha histórica desse tipo de organização, né? De como o Estado brasileiro lida com a pobreza. Não é uma guerra às drogas, é uma guerra contra a pobreza. É uma guerra contra a marginalização social. E aí você dá esses instrumentos, você cria essas condições para que essa criminalidade possa existir, possa se articular e possa se organizar, e depois entra com a justificativa de matar todo mundo. Não é? É assim que funciona. É diferente. A gente chama de conflito armado não internacional. É assim que a ONU chama um conflito armado dentro de um país, um conflito de longa duração, com territórios ocupados, com intensidade média de violência de combate. Então, o que nós temos no Brasil hoje é um CANI, conflito armado não internacional, que é muito próximo a uma guerra civil. Não Até tem porque. nada a ver com polícia e bandido. E tem drone até, né? Cara, tem armamento pesado, tem drone, tem muito drone lançando bombas nos policiais. Isso é um fato. Eu já tinha falado contigo aí quando eu te visitei aí há meses aí. Pô, isso é terrível, né? É uma merda. Mas, de novo, a questão. Como que isso chega no morro? Como isso chega? Anos também. Isso é um fato novo no mundo. Isso E muda, aconteceu. né?
Muda a dinâmica, né, dos combates, né, do enfrentamento. Totalmente, cara, totalmente. A aproximação da força policial nesse complexo de favelas, que tem 9 milhões de metros quadrados, é gigantesco, né? A aproximação policial já é impossível sem que a polícia seja identificada pela facção. Então, aquela história romântica do bandido com fogos explodindo para avisar que a polícia chegou, isso acabou. Esquece. São 12, Território 10 drones consolidado. a 400 metros de altura, 1.200 pés, filmando em tempo real a aproximação da força policial. Então vai ter confronto. A dúvida do brasileiro hoje é: vale a pena esse confronto, né? Eu tenho acompanhado aqui declarações de vários políticos de esquerda e, como disse, de acadêmicos, de sociólogos, né? Essa é uma operação equivocada, uma tragédia. Eu também acho que é uma tragédia. Mas qual é a opção do Brasil hoje? É manter essas áreas com as facções, né? Porque essa região não é mais do Brasil. O Brasil perdeu a soberania ali. Ali, as leis são as leis do tráfico, os impostos são os impostos do tráfico, né? Que o tráfico cobra imposto sobre qualquer atividade comercial, né? Ali, o direito de ir e vir é do tráfico, porque o tráfico espalhou centenas de barricadas e proíbe o acesso de Uber, proíbe o acesso de ambulância do SAMU, né? A opção da sociedade brasileira que se mantenha isso. Fora que isso também é aplicado com milícia, né? Vale lembrar aí que depois daquela intervenção federal que rolou na época do governo do Temer, que instalou. Ai, como que era o nome? Não é UPA, não é UPA. Puta, agora eu esqueci. Qual que era o nome? Unidade de Polícia. UPP. Isso, Unidade de Polícia Pacificadora. Depois que isso foi instalado, você teve uma troca de dominação. Áreas que antes eram dominadas pelo Comando Vermelho, pelo TCP, sei lá, agora passaram a ser dominadas pelas milícias. Entendeu? Qual que é a diferença substancial e fundamental? É quem tá no poder. É quem aplica essas leis. É quem vai aplicar esses movimentos. Que seja dialogado, seja acordado e seja dito claramente: olha, a gente quer deixar os bandidos com o território mesmo e deixa para lá. Mas eu acredito que a população brasileira não queira isso, viu? E nem o É. morador da comunidade. Eu falei. Mas essa questão, né? Por mais que a população brasileira não queira, né? Veja essa situação, essa impunidade, tudo isso crescer e não ter uma solução aparente para isso, a gente volta de novo na questão da eficiência. Ninguém quer essa situação. E os moradores que são vitimados na linha do tiro, a galera que tem que pegar ônibus, que tem que ir trabalhar, são as principais vítimas desse processo, desse confronto. Agora, mais uma vez, a história está mostrando pra gente. Essas operações não desarticularam o tráfico. Não desarticularam esse negócio. A solução, então, é você insistir numa coisa que não funciona? Que há 40 anos tem mostrado que não carrega eficiência? Tipo, assim, a meu ver, e essa é minha humilde opinião, isso não parece muito inteligente. Não parece muito inteligente. E é claro que a população que é afetada diretamente por isso vai querer uma solução rápida. Vai querer uma solução que imediatamente interrompa o problema. E no senso comum, essa solução é o quê? É a operação. Porque se você matar o bandido, não tem mais bandidagem. Acabou. Né? Mas a questão é, qual bandido vai ser morto? Qual criminoso vai passar por isso? Qual pessoa envolvida em atividade ilegal vai receber esse carinho e esse abraço do Estado? De novo, o criminoso que está ali na articulação, na organização, na venda de droga no varejo, nessa realidade. E o criminoso de grande escalão? E o cara que faz o tráfico internacional? E o cara que faz lavagem de dinheiro? São duas medidas completamente distintas. Vilela, para você aí há 2 semanas, de um debate que eu tive aí com moradores de comunidade, o morador disse para mim claramente, lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, durante um evento: Pimentel, nós odiamos a operação policial. A operação policial é tudo de ruim para a gente. Pior do que a operação policial é uma barricada do Comando Vermelho na porta da sua casa. guerra, Então, né, esse é o mano? dilema do Brasil hoje. É guerra. É o Esse ruim e o muito ruim, né? E Exato. pra combater o péssimo, você tem que ir com o ruim, não tem jeito, né? E essa Exato, questão, exato. não combate. Agora,
Para quem conhece polícia, você vai entrevistar 1.000 policiais aí que você conhece, vários policiais, são policiais valorosos, que são caras de frente. Você vai perguntar aí para delegados do Garra, policiais do COI, do GAT, da Rota. É possível adentrar numa comunidade, num bunker da facção, onde tem 100 bandidos armados com fuzis e não tem enfrentamento? Todo mundo vai dizer que vai ter enfrentamento. É. Normalmente a liderança, ele tem uma equipe de guarda-costas, né? No caso o Doc. E ele está num bunker, normalmente o bunker dele é num subsolo, tá? É uma casa reforçada. E vai ter guerra, cara. E vai ter guerra. Sinceramente, eu não tenho a solução aqui. Se eu tivesse a solução para isso, eu já teria colocado a solução. Mas eu imagino que a sociedade tem que se mobilizar, cobrar do governo federal mais apoio ao governo do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o governo do estado do Rio de Janeiro, o governo do Cláudio Castro, é o governo que já realizou, durante o seu período de governança, as operações militares, as operações policiais mais letais da história. E, de novo, não está funcionando. Sabe o que seria eficiente? Seria eficiente que as pessoas soubessem, conhecessem a relação, né, a suposta relação entre o deputado, né, o antigo deputado TH Joias, que foi acusado ele foi inclusive expulso do MDB, acusado de ter relações com o Comando Vermelho, e que é amigo íntimo de Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Rodrigo Bacelar, que é ninguém mais, ninguém menos que presidente da Alerj, presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Por que esse tipo de movimentação e de denúncia não é feito? Por que essa articulação não é feita? Entendeu? Por quê? Porque aí você não mostra que esse envolvimento nessa articulação é muito maior do que o que acontece na favela. Unicamente, é muito maior. Não é um enfrentamento, é um massacre, só isso. A operação de hoje seria diferente, Vilela, se a Polícia Militar tivesse os blindados da Marinha ofertados pelo governo federal. Mas aí, o governador... Aí veio esse papo, né? O Cláudio Castro meteu essa, falando que ele solicitou apoio, mas nunca chegou nenhuma solicitação de apoio para isso. E mesmo assim, né, de novo, enxugar gelo. O governo federal, segundo o governador Cláudio Castro, se nega a emprestar os blindados. Lembrando que, em outras épocas, a presidente Dilma Rousseff emprestou os blindados para o governador Sérgio Cabral, né? Em poucas horas, a Polícia Militar solicitou os blindados para invadir o Alemão e a Marinha do Brasil colocou lá as viaturas, porque a viatura da PM... E é isso, tipo, não é uma questão que começa com o Cláudio Castro, é um problema muito maior. É um problema que envolve todo o circuito da política geral, essa é a questão. Blindado Caveirão, ele não passa pela barricada. O policial tem que desembarcar. O blindado da Marinha, ele é de lagarta, né? Ele é de esteira. Ele passa em cima da barricada com uma facilidade imensa. Eu estava, antes aqui de entrar no ar contigo, eu estava vendo uma entrevista do ministro Lewandowski, da Justiça. Eu vi também. Onde ele disse assim, a responsabilidade é dos governadores. Ele falou isso com uma assertiva assim, sabe? Infelizmente, jornalistas despreparados na coletiva, ninguém conhece a Constituição Federal, nem o Lewandowski, que foi ministro do STF, nem os jornalistas, né? O artigo 144 é muito claro e bem diferente do que Lewandowski disse. Segurança pública é responsabilidade de todos, né? Não do governo do Estado. É do presidente da República, é do prefeito da cidade, é do cidadão, é do governo do Estado. Né? É isso. E Pimentel, quais são os números? Como que uma ação dessa, com a sua experiência do BOPE, o que tem que fazer? Porque os caras estão com drone, estão com fuzil. A polícia vai preparada com o quê? Vai suporte aéreo? Vai como que funciona para combater isso? Porque os caras estão preparados. E quem é esse pessoal que faz o combate corpo a corpo com a polícia? Porque os chefões mesmo, eu vi muita gente fugindo também, né? Tem imagem de um pessoal fugindo. Os chefões normalmente são bunda moles, viu? Eles colocam os garotinhos novinhos para morrer no lugar deles, né? Isso, infelizmente, essa garotada não percebeu isso ainda, né? Como numa guerra normal, né? Como numa guerra. Aquela velha história, né? O general de 4 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. Igual numa guerra. Igual numa guerra comum, numa guerra regular. Igualzinho.
Igualzinho, é a mesma coisa. Que o chefão ele tá no bunker protegido, ele tá numa mansão, e quem morre é aquele garoto que entrou no tráfico venerando esse bandido, né? Idolatrando esse bandido. É uma pena que É essa uma garotada pena. tenha essa dimensão. Mas existe uma regra no combate mundial, né? Que não tem nada a ver com polícia e bandido, tem a ver com infantaria. É quando você vai entrar num terreno ocupado, você tem que ter uma vantagem de 4-1. Né? E outra, Pimentel, o inimigo, ele tá numa posição mais elevada também do terreno. Isso Ele faz está em vantagem de diferença. posição. Ele É. está em vantagem de posição. Então, numa lógica de infantaria, que não é a lógica da polícia, é a lógica de guerra. Mas que é a lógica que é aplicada, né? A gente teve aí a utilização de 2.500 agentes, tiveram 4 policiais mortos, e pelo que consta das últimas informações, mais de 120 pessoas que também foram mortas. Dentre elas, a gente pode ter pessoas que eram envolvidas e pessoas que não eram envolvidas. Não se sabe ainda, né? Não se sabe ainda. Para você entrar no alemão sabendo que o alemão tem 1.000 bandidos armados, você deveria entrar com 4.000 homens, numa lógica de guerra, tá? Nenhuma polícia no mundo dispõe de 4.000 homens para você fazer assim, tá? É. A polícia militar tem 40.000 homens, ok, mas tem dezenas de milhares de homens em serviço de radiopatrulha que não podem ser retirados, tem policiais que estão de folga, de férias, né? Então a Polícia Militar conseguiu mobilizar hoje um efetivo gigantesco, 2.500 homens. Isso é muito efetivo. E ainda assim, com 2.500 homens, a polícia foi rechaçada, né? É, a informação que os policiais estão trazendo para mim é que eles enfrentaram mais ou menos em torno de 1.000 bandidos armados com fuzis hoje. Eu acho essa informação bem precisa, viu? Foram 90 e tantos fuzis apreendidos, né? Foram dezenas de bandidos presos. E aí, Vilela, deixar muito claro, teve mais bandido preso do que morto. Ou seja, quem colocou o fuzil no chão foi algemado e saiu. Essa Essa é a regra. é a regra. Inclusive, o 02 do DOCA foi preso, né? O 03 do DOCA foi preso. Estavam presos, né? Não foram mortos pela polícia. Quase todos os policiais estavam utilizando câmeras. Pode ser que surja denúncias nos próximos dias aí de chacina. Pode acontecer, são milhares de policiais do terreno confrontando, milhares de policiais nervosos em becos, em combates que um policial não vê o colega, ele está num beco combatendo, não está vendo o colega do lado. Pode ser que aconteça. Com tudo isso, o Brasil tem que entender esse fenômeno, porque esse fenômeno, eu te falei que ele era do Rio, agora ele também está Meu avançando para nacional. Salvador, né? Ele também já chegou em Fortaleza, né? Tá em várias periferias do Brasil, sendo que Fortaleza, hoje, tem uma situação até um pouco pior que a do Rio. Moradores estão sendo expulsos de suas casas pelo Comando Vermelho, né? E a Polícia Militar de Fortaleza está lá indo no bairro oferecer segurança para o morador fazer a mudança. Não para o morador permanecer no bairro, para o morador fazer a mudança. É a sinalização de que o Enxugando governador do gelo, cara. Ceará aceitou a derrota. E, cara, não tem como a gente não tocar nesse assunto. Eu sei que nosso objetivo nunca é politizar o nosso debate, Porra, mas, como meu assim, amigo, mano? há 5 dias o presidente Lula. Como não politizar? Porque é isso, a galera fica achando que politizar o debate é falar do governador, é falar do presidente, é falar do ministro. Pô, isso é política pura, cara. Isso é politização. Se a gente não politizar esse debate, a gente vai continuar enxugando gelo. As pessoas vão continuar sendo mortas, pô. Pelo amor de Deus, mano. Disse que a culpa disso é do viciado. Aliás, depois que ele usou o termo usuário, né? Ele disse que o traficante, esse facínora que matou uma mulher de 60 anos em casa, anteontem, no Comando Vermelho, o presidente Lula, que o traficante, disse que o traficante é vítima. É. E o culpado disso é o maconheiro, é o viciado, né? Assim, isso é de uma ignorância, de uma irresponsabilidade, de uma irracionalidade e de um perigo, porque o presidente Lula verbaliza isso para vários governadores estaduais, que podem estar entendendo isso como uma verdade. Ô, Pimentel, eu queria só fazer uma pergunta. Só ratificando, então você acredita que um decreto de uma GLO ajudaria a resolver esse problema?
E qual que é o papel das UPs também para tentar resolver? Se eles têm algum tipo de poder para ajudar? Professor, eu sou teu seguidor, viu, cara? Opa, Eu sou obrigado. admirador teu aí. Professor, olha só, um decreto de GLO, ele não dá o amparo que nós precisamos hoje, tá? Quando o Exército Brasileiro ocupa uma comunidade, como já ocupou o Alemão por 19 meses e já ocupou a Maré por 11 meses, o Exército Brasileiro deveria poder realizar busca e apreensões nas casas. Mas o decreto de GLO não ampara a busca e apreensão. Então o Exército Brasileiro fica dominando um território e não pode fazer o básico, que é retirar os fuzis do território. Então, assim, você lançar o Exército Brasileiro nessa missão de ocupar favela sem uma legislação extraordinária específica, eu acho uma Nossa. covardia com o Exército Brasileiro e o Exército Brasileiro não deseja isso. Então, assim, Nossa. entendendo que a gente vive um conflito armado não internacional, um CANI, né, que é o termo certo hoje que a gente vive, a gente deveria ter uma legislação do Brasil que amparasse as operações policiais aos moldes de operações de guerra. Eu sei que isso é difícil, eu sei que é complicado. Porra, mano, mas isso daí é legalizar a carnificina. É isso, é legalizar a carnificina. É tipo falar, nós vamos fazer operações, nós vamos entrar em guerra, guerra civil, e é isso aí. E é isso aí. De novo, mais uma vez, reforçando, né? Isso não é defesa de nada, nem, né? Reforçando. Qual é a eficácia? Qual é a eficácia? Qual é a eficiência? Uma coisa, gente, se você tem um castelo de cartas, e aí você tira as cartas do comecinho para poder destruir o castelo de cartas, ele não vai ser destruído. Você precisa atacar a base dele. Você precisa atacar a sustentação dele. A sustentação dessas atividades não está na favela. A favela é só um ponto. É só um lugar onde essas operações acontecem, onde isso é visto a olhos nus. A sustentação desse sistema, dessa estrutura, está nas atividades de grandes empresários, de grandes figuras, de grandes sujeitos. Se você não ataca a sustentação, é uma guerra que você vai matar de um lado, nem de um lado para o outro, né? Porque não é nem uma guerra em pé de igualdade, porque é isso, né? É isso. A gente tem historicamente a atuação das forças de segurança que chacinam a população, que chacinam esses grupos. É isso, a guerra já está acontecendo. E eu sei que é um tema sensível. Pimentel, obrigado demais pelo seu tempo. Eu sei que você está sendo requisitado por todas as TVs aí e a gente fica muito feliz que você deu uma preferência pra gente aqui. Muito obrigado aí. Obrigado, Vilela. Um prazer conhecê-lo pessoalmente, viu, professor Maciel? Obrigado aí. Valeu, Pimentel. Até mais, Pimentel. Agora vamos com Joel também, que tá na linha, porque o Joel... Pô. Complexo, né? Difícil. Que é isso, a gente tá voltando para essa ideia de enxugamento de gelo e da utilização das forças de segurança como meios para a continuação da guerra. Essa é a questão, é a continuação da guerra. Né? É a continuação da guerra. Então, se a gente não tem uma política de, por exemplo, legalização das drogas para desarticulação desse comércio, que é a principal fonte de financiamento do crime organizado, operações de inteligência que possam investigar e prender, né, desarticular as atividades dos poderosos nesse sentido, e uma revisão da política prisional, do encarceramento em massa, vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo, não vai resolver o problema. Essa situação vai continuar acontecendo e quem vai ser vitimado por isso, né, é o povo de origem trabalhadora. E aqui eu tô me referindo particularmente aos trabalhadores que têm que cruzar a linha de tiro. Os civis dessa guerra. Complicado.